Já observaram em alguma situação, alguma vez, que algum presidente dos Estados Unidos da América tenha ingressado com uma ação contra um ministro de um Supremo Tribunal Federal de qualquer canto do mundo? Esse privilégio só nós temos, meus amigos, e nós vamos ver muita coisa acontecer. Eu vou mostrar aqui para vocês a repercussão da fala do advogado de Donald Trump a respeito dessa ação, desse processo que eles acabam, mostrei aqui, movendo aí contra o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Olha, ele pagou para ver, hein? É o que eu tô falando aqui em vários vídeos. Quem puder mais, vai chorar menos. Eu acredito, pela história da humanidade, de todos os anos que nós acompanhamos política, e a história mundial traz que, geralmente, o presidente dos Estados Unidos não costuma perder uma batalha. E numa situação igual a essa. Nós vamos mostrar tudo aqui porque até jornais, veículos dos Estados Unidos da América também repercute esse processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Dobraram a aposta. Eles não têm outra alternativa, eles têm que fazer isso. Já vai compartilhando esse vídeo, tá sensacional. Solta o dedinho aí no like, que a gente precisa ajudar o presidente Bolsonaro nessa hora. Mais pessoas têm que saber o que está acontecendo de fato. E nós vamos mostrar aqui, meus amigos. Com toda certeza, o presidente Bolsonaro jamais será abandonado pelo povo, até porque tá dando aí um gás muito grande, tudo isso aí, para os manifestos do dia 16. Tem que inundar as ruas de todo o país, Antes, meus amigos, eu quero passar para vocês, para todo mundo que está acompanhando, uma ótima oportunidade para você prosperar, para você ter a tão sonhada independência financeira. É possível, é realidade. Basta, meus amigos, sair da zona de conforto é muito importante. Por quê? Eu falo sempre, meus amigos, às vezes a gente fica aberto a uma possibilidade apenas e o mundo está aberto a milhões, principalmente aqui nas redes sociais. Gente, inteligência artificial hoje, quem dominar essa nova possibilidade vai sair na frente de um monte de gente. Nós temos à disposição em todo a planilha do curso que você vai aprender com um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que é o meu amigo Thiago Gomes. Eu quero que vocês vejam o resultado da nossa amiga Maria, mentorada, aluna do Thiago Gomes. Olha o progresso, olha o que ela coloca aqui, ó. Esse foi o meu resultado, tudo com a sua ajuda. Posso dizer que com essa conquista ajudou muito nessa nova fase que eu estou na vida. Como estou desempregado e acabei de passar por algumas complicações, não sabia o que fazer e estava desesperada. Confesso que no começo não levei muito a sério, mas decidi tentar e olha só o resultado. Ela faturou já em alguns dias aí de trabalho, 984 dólares e 78 centavos para ser mais exato. Esse valor, meus amigos, dá mais de 5 mil reais. É uma ótima alternativa. Além de você adquirir um conhecimento maravilhoso, você vai estar progredindo desse jeito mais tempo com a família, trabalhando em casa. Utilize como uma segunda fonte de renda, que vocês vão ver só o progresso, logo se transforma em primeira. Tem uma aula gratuita para todo mundo aproveitar. O link está aqui logo abaixo. Acabou o vídeo, não perca essa grande oportunidade. Link aqui logo abaixo. Eles estão achando que o povo brasileiro é bobo de acreditar em todas essas narrativas, porque a situação de Inácio está acabada, ele está deteriorado, ele está destruído. O Paraná Pesquisa trouxe hoje a avaliação negativa dele, para vocês terem uma ideia, 45%, 9% acham o governo ruim. 9% acham o governo ruim. Agora, 35,8% acha péssimo o governo Inácio. Tudo isso aí que aconteceu, todas essas situações que Inácio está enfrentando, o afastamento dele, muitos aí já pedindo que isso aconteça, tal. Ele precisava fazer alguma coisa. O café a R$100. O ovo, agora que sempre teve presente na mesa dos brasileiros, também não mais está fazendo parte. Tudo isso faz parte dessa narrativa para eles poderem realmente fazer todas as atrocidades para
não mostrar, para que a sociedade brasileira, né, saia aí dessa situação, todo mundo aí detonando o Inácio por causa da crise gigantesca, e foque no presidente Bolsonaro. Mas aqui, ó, Paulo Capelli, coloquei essa notícia de manhã, né, que a empresa de Trump entrou com a ação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A repercussão mundo afora. Olha aqui, ó. Moraes vira alvo nos Estados Unidos de ação conjunta de empresa de Trump e a plataforma Rumble. Todos os veículos aqui no Brasil já estão colocando, já estão mostrando, já estão noticiando esse fato. Aqui, bem lembrado aqui pelo Rafael Logon, né? Influencer aqui nas redes sociais. A aprovação de Lula despenca, teve a carta do Cacai, aquele advogado que entra de bermuda no Supremo Tribunal Federal para mostrar, olha, eu sou poderoso, eu faço isso aqui, só eu posso fazer isso aqui, porque eles têm aquele protocolo que você não pode entrar no Supremo Tribunal Federal de calça jeans, tal, tem que ser de terno e gravata. Tá? E a repercussão negativa em todos os noticiários, a pesquisa do presidente Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro veio como uma bomba, Inácio perde para os dois, então tudo isso, somem aí as situações, eles precisavam agir. Tinha marcado um jantar, olha o naipe, o jantar dos ministros do Supremo Tribunal Federal seria hoje, Barroso imediatamente foi lá e desmarcou, não vou marcar para outra data porque vai dar muito na cara, a gente precisa jogar essa denúncia o quanto antes, o nosso aliado Inácio está com a situação totalmente acabada, a gente precisa fazer alguma coisa. E aqui, ó, olha só, a Folha de São Paulo. Porque eles jogaram a narrativa que Bolsonaro queria matar o Lula. Olha que barbaridade. Só que a PGR não comprovou isso. A própria Folha de São Paulo está colocando aqui, ó. PGR não comprova essa intenção. Por que que eles utilizaram esse subterfúgio? Porque lá fora, na imprensa tal, não pegou. Ninguém está acreditando nessas aberrações. Mas eles acham que colocar um fato grave como esse, olha, que o Bolsonaro tentou matar o Alexandre de Moraes. Alckmin. Nossa, que bárbaro que Bolsonaro é. Muitos que não estão... Tudo isso é muito bem pensado, meus amigos. Que não estão a par do que está acontecendo aqui no Brasil, vê uma manchete como essa, por exemplo, na França, na Inglaterra, muitos até lá nos Estados Unidos acreditam, nossa, esse cara é um perverso, olha o que ele tentou fazer com um coitadinho, é um senhorzinho. Quem não conhece Inácio, acha que ele é um senhorzinho, olha que bondoso que ele é, tadinho dele. É uns absurdos que só aqui no Brasil pra gente ver essas situações. Só que não tá dando certo no mundo todo aí e tal. O New York Times mostrou, passou, colocou aqui, ó, o processo movido, né, de Trump, a plataforma Rumble, contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu já vou trazer a fala do advogado. Ele colocou aqui, ó, veja bem, abre aspas, este caso do processo, vamos falar aqui, trata de responsabilizar Alexandre de Moraes em um tribunal americano pela forma que ele exerceu sua autoridade. Ele usou o judiciário não como um árbitro neutro da justiça, mas como uma arma para silenciar seus opositores políticos. Seja Jair Bolsonaro ou um dissidente político que recebeu asilo nos Estados Unidos, nós solicitamos um julgamento com júri para determinar se um juiz estrangeiro pode usar seu cargo para ditar qual discurso é permitido nos Estados Unidos. O que o advogado está falando aqui? O advogado de Trump está colocando aqui, ó. Bom, se a gente não fizer nada, qualquer juiz vai fazer o que eles quiserem. O cara está querendo mandar aqui no nosso país, e estamos falando de Estados Unidos da América, não estamos falando de qualquer republiqueta, o maior país e a maior democracia do mundo. Abre aspas, este é um caso histórico que definirá o futuro da liberdade de expressão e da soberania digital dos Estados Unidos. Olha a gravidade aqui. Nunca antes um juiz estrangeiro
tentou impor censura a empresas americanas depois que o governo dos Estados Unidos rejeitou seu caso legal. Este processo não é apenas sobre Rumble e a Truth Social. É sobre estabelecer um precedente de que empresas americanas seguem a lei dos Estados Unidos, não os ditames de tribunais estrangeiros agindo sem a aprovação do nosso governo. E olha a estratégia e a jogada aqui que eu vou falar aqui para vocês. Todo mundo está perguntando, mas por que o Elon Musk até agora também não entrou nesse processo? Isso vem depois, meus amigos. Vocês estão entendendo o que eles estão fazendo? Eles estão batendo, amassando. Na justiça americana, como ele diz aqui, vai definir o futuro da liberdade nos Estados Unidos. Para a hora que a coisa estiver bem amassadinha, aí entra como se fosse uma cereja do bolo o ex de Elon Musk, porque foi mais grave ainda. Ele tirou dinheiro de uma empresa para cobrir uma suposta multa de outra, fazendo o que ele bem entendia. Achando que, tipo assim, não, o Elon Musk é qualquer um. E até naquele momento, o Trump não era presidente dos Estados Unidos da América. Aquele momento que ele fez essa ação e acabou censurando o X, ficou 2 meses fora do ar, o Trump não, e nem o Elon Musk era ministro dos Estados Unidos. Entendem? Agora, este processo é sobre mais do que censura. É sobre proteger a soberania da América, ou seja, dos Estados Unidos. O ministro Moraes está usando uma lawfare para alcançar além das fronteiras do Brasil, para silenciar a oposição política nos Estados Unidos. É um precedente perigoso. Se for permitido que continue a abrir portas para governos estrangeiros iaponizarem seus tribunais para controlar o discurso e neutralizar seus opositores políticos em solo americano. Olha o que o advogado está trazendo aqui. É uma brilhante peça que, com muita força, vai ser colocada nos tribunais americanos. Trouxe aqui, se a gente permitir isso agora, isso aí com certeza vai ser falado na justiça americana. Olha a justiça americana. Se a gente permitir que isso aconteça, depois qualquer tribunal do mundo vai se sentir à vontade para calar nossas empresas, nossos, podemos dizer, nossos influenciadores, calar o povo americano. Qualquer um que seja de fora pode fazer isso. Então, o que eu estou entendendo aqui, justiça americana, o juiz lá dos Estados Unidos. Se a gente não controlar isso agora, daqui a pouco os Estados Unidos da América estará sem poder fazer e expandir e crescer diante de tantas ameaças de tribunais de justiça de qualquer país. Então, essa fala do advogado dos Estados Unidos, do Donald Trump, lá nos Estados Unidos, é extremamente ali, ó, pá, certeira. Diante de tudo que está acontecendo, eu acho muito improvável que algum juiz nos Estados Unidos da América ignore o que está acontecendo, porque são empresas americanas. Isso é o começo. Vocês acham que vai ficar por aí? Só isso? Só a rede social do Trump e o Rumble? A cereja do bolo, eu estou falando aqui, que é o X diante das coisas que aconteceu aqui no Brasil. Tem mais detalhes. Agora, recentemente, o que nós observamos, meus amigos? Recentemente, o Pedro Vaca aqui no Brasil. Esse relatório não vai ter como ele mentir. Você acha que ele vai querer ficar sem salário? Pedro Vaca não vai querer ficar sem o seu poupudo salário. Ele vai ter que trazer a verdade lá. E aí nós não estamos falando somente de Donald Trump. Nós estamos falando de Marco Rubio. Nós estamos falando de outros, que eu já coloquei aqui em várias ocasiões, vários senadores americanos. Senadores americanos, vamos lembrar
que o partido de Donald Trump é maioria no Senado dos Estados Unidos. Outro detalhe, ele também é maioria com os deputados nos Estados Unidos. E falando em deputados, a gente está vendo a ação, a brava ação da Maria Elvira Salazar, que promete complicar muito. Nós não estamos falando apenas de uma autoridade brasileira perder o visto de não poder entrar nos Estados Unidos. Isso aí tudo bem, eles estão um pouco se lixando. Quando, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, falo aqui novamente, quando os Estados Unidos entra com processo contra alguém tal, igual esse caso, e aí, por exemplo, eles acabam ganhando, porque Moraes vai ter que se defender, ele vai ter que contratar um advogado internacional, vai ter que fazer tudo isso, ele não vai deixar a revelia. Vocês imaginam quantos eventos não acontecem, não só nos Estados Unidos, em outros cantos do mundo. Vai ficar difícil deixar o Brasil. E aí um fato, que não foi só o ministro que deu decisões aí contra essas coisas que nós estamos observando, foram outros também. Vocês têm noção que muitos deles têm negócios, não só aqui no Brasil. Gilmar Mendes, por exemplo, tem uma faculdade lá em Portugal. Muitas vezes ele mais fica lá do que aqui no Brasil. O Barroso é ideologicamente o mais, dentro da corte, progressista. Ele adora passar momentos confortáveis em Londres, em vários cantos da Europa. Inclusive, ele também tem propriedades nos Estados Unidos. Segundo aí, né, disse... eu estava acompanhando o Gerson, aquele militar, coronel, se eu não me engano, né, que é o influencer aqui, mora lá nos Estados Unidos da América. O Flávio Dino, ele também é ideólogo, só que da parte comunista. Extremamente comunista. Os outros, a gente não vê, né, essa ideologia tão presente neles. Mas aí, né, cada um tendo aí os seus próprios interesses. Só que com os Estados Unidos a coisa é bem diferente, meus amigos. É bem diferente. O buraco é bem mais embaixo. Ainda mais com essas situações que nós estamos observando, que o Trump já tinha avisado, que ele não... Inclusive o senador já tinha... Eu mostrei ontem aqui, o senador estava aqui nos Estados Unidos, estava aqui no Brasil dando recado a Alckmin. E a gente viu pela cara do Alckmin que ele não estava com cara de bons amigos. Muita coisa vai acontecer ainda. Não pense que essa batalha está perdida, que não está. Eu peço para vocês compartilharem esse vídeo. Compartilhe para o número maior de pessoas que saibam o que está acontecendo lá fora. Achou que o presidente Bolsonaro ia ficar sozinho? Tá aí a reação, tá bom? Se inscreva aqui no canal, ajuda muito aqui o nosso trabalho. Vem fazer parte da nossa família, tem notícia e informação aqui todo dia. Todo dia, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!